Vou dar um minuto para que você possa estar em silêncio, você possa estar adorando ao Senhor, glorificando o nome dEle. Antes de pedirmos qualquer coisa, vamos adorá-lo e glorificá-lo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar, Pai, o Teu nome, porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre em nossas vidas. O Senhor é poderoso, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, é aquele que pode todas as coisas, é aquele, ó Deus, que vai onde a gente não pode ir. Nós queremos, ó Deus, glorificar, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso pastor. O Senhor, ó Deus, cuida de cada um de nós. Nós queremos, ó Deus, te exaltar, porque se estamos aqui, ó Deus, nesse dia, porque a Tua misericórdia, ó Deus, nos alcançou, e o Senhor tem renovado a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por essa semana, te agradecemos, ó Deus, pela saúde, pelo sustento, pelas nossas famílias, te agradecemos pela Tua igreja, ó Deus, apesar de todas as dificuldades. Nós estamos, ó Deus, como igreja do Senhor, buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Nós queremos, ó Deus, pedir cada vez mais que o Senhor renove sobre a Tua igreja, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, queremos entregar toda a igreja em Tuas mãos, os idosos, os jovens, os adolescentes, as crianças, nossos irmãos em recuperação, ó Deus, como sempre temos pedido, agradecendo pela recuperação da Dona Bepenha, pedindo que o Senhor continue, ó Deus, sustentando, Pai, Tua serva, também seus familiares, que o Senhor sustente, ó Deus, a Jéssica, que está ali também tomando conta dela. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar fortalecendo, ó Deus, a sua saúde, da mesma forma, pedindo, ó Deus, pela Dona Maria da Conceição, pela Nayara, ó Deus, que também está ali, ó Deus, com a sua mãe, fazendo hemodiálise. Que o Senhor, ó Deus, continue, Pai, sustentar as Tuas servas, a irmã Elmira, como também, ó Deus, sempre temos pedido, temos clamado, ó Deus, pela Tua serva, para que ela possa, ó Deus, voltar a andar normalmente. Que o Senhor, ó Deus, esteja fortalecendo, ó Deus, ali a Márcia também, que está ali dando ajuda a ela, sustentando, ó Deus, ajudando ali de perto. Nós oramos e pedimos para que o Senhor possa estar fortalecendo, ó Deus, estas vidas. Clamamos, Pai, diante do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, da Tua igreja, ó Deus, que possamos nos despertar para buscarmos ao Senhor, que possamos, ó Deus, ter um avivamento bíblico, genuíno, que venha da Tua palavra, ó Deus, a ponto de primeiramente mudar as nossas vidas, impactando também as pessoas ao nosso redor. Entregamos, Pai, diante do Senhor também esta localidade, pedindo a Deus que o Senhor possa quebrantar cada coração, cada casa, cada casamento, cada filho, cada família, libertando dos vícios, ó Deus. Queremos, ó Deus, profetizar sobre esse lugar salvação, restauração. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos use como igreja do Senhor aqui nesse lugar. Declaramos, ó Deus, pela fé, que essa localidade pertence ao Senhor, que essa localidade, ó Deus, está abandonando, vai abandonar cada dia mais o pecado, ó Deus, a idolatria. Pedimos, ó Deus, que o Senhor faça, ó Deus, uma obra por completo nesta localidade. E pedimos também, ó Deus, que o Senhor esteja recebendo a nossa adoração, o nosso louvor. Toma as nossas famílias, Pai, em Tuas mãos, aqueles também que não puderam vir. Nós pedimos que o Senhor, ó Deus, seja entronizado nessa noite. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Se os irmãos puderem ficar de pé, estaremos adorando ao Senhor. Vamos declarar que Ele é o único digno de receber
sua casa. Nós entregamos, Pai, diante do Senhor as nossas casas, nossas famílias. Nós consagramos diante do Senhor aqueles que servem ao Senhor e também aqueles que ainda não servem ao Senhor. Entregamos, Pai, toda a nossa família diante do Senhor. Queremos consagrar a Deus cada familiar nosso, esposo, esposa, primos, tios, irmãos, profetizando Deus salvação em nosso lar. Entregamos a Deus nossas famílias diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Santo
de nós. Abençoe cada um que estão nos seus lares, Senhor, vendo o culto pela internet. Pai, muito obrigado por mais um dia que nos concedeu estar em pé sobre a face dessa terra. Visita os hospitais, Senhor. Visita, Senhor, os médicos, Senhor. Estou de frente, Senhor, lá, Senhor. Tome em tuas mãos as famílias, Senhor. Obrigado pela vida do pastor, a família do pastor. Venha estar nos fortalecendo, Senhor, nesse tempo, Senhor. Venha estar nos despertando, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Venha suprir a nossa necessidade conforme a tua vontade. Abençoe todos que ofertaram, que dizimaram. Aqueles que não puderam, venha dar condição, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por mais um dia que nos concedeu. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nos dê ânimo, Senhor, nos dê disposição, Senhor. Nos dê a tua paz, Senhor. Ó Pai, e que a palavra venha nos vamos falar de glória e venha usar, Senhor, o pregador da noite. Seja tudo para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Isso, amém, meus irmãos. Como o irmão Marinho disse, que Deus possa nos dar ânimo no dia, nas lutas que nós passamos. Êxodo, capítulo de número 13, a partir do versículo 17, é o texto da nossa meditação essa noite. Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17. Irmãos, no domingo passado, como eu tinha avisado, no domingo retrasado, eu estive ausente, tirei um domingo de folga, achei por bem não tirar alguns dias corridos, como geralmente se tira ou 15 ou 30 dias. Tivemos um tempo muito difícil ao longo do ano passado, igreja fechada durante um tempo. A gente tem visto um esfriamento muito grande das pessoas em relação ao Evangelho. Então, creio que essa foi a melhor forma de a gente poder estar descansando um pouquinho, mas ao mesmo tempo poder estar dando assistência à igreja. Os irmãos estejam orando por nós, já agradecemos aos irmãos que estiveram até no domingo também, para poder ajudar. Amém? Que Deus abençoe. Êxodo 13, a partir do versículo 17, diz assim a palavra de Deus: quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor continue falando no nosso coração. Sabemos que o Senhor já ministrou em nossas vidas através dos louvores, mas pedimos que o Senhor fale ao nosso coração de acordo com aquilo que nós precisamos. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, como eu tenho compartilhado com os irmãos em algumas quintas-feiras, alguns textos que eu tenho lido, eu comecei, falei para os irmãos também, para que começasse no início desse ano, uma programação de leitura da Bíblia toda. Eu estou seguindo esse planejamento e terminamos, terminei o livro de Gênesis, estou começando agora o livro de Êxodo, e ao longo dessa leitura Deus vai falando com a gente, Deus vai dando mensagem a gente ao longo dessa leitura. Compartilhei com os irmãos na última quinta-feira, falando um pouquinho sobre Moisés, como Deus chamou Moisés, tirou ele daquela situação que ele vivia, para poder tirar o povo também da escravidão. E o que me chamou a atenção, irmãos, nessa travessia em que o povo saiu do Egito em direção a Canaã, é a forma como Deus conduziu o seu povo. E Deus me chamou a atenção nesse texto, esse texto de Êxodo 13, ele nos fala, o título do capítulo 13, nos fala sobre a consagração dos primogênitos.
Primogênitos eram os primeiros filhos, né? O filho mais velho, o primeiro filho que toda a família tinha. Então eles eram consagrados diante do Senhor. E a partir do versículo 17 mostra como Deus foi guiando o povo até chegar ao Mar Vermelho. E a gente vai ver em Êxodo 14 como que o povo passa pelo Mar Vermelho. A gente já conhece a história, né? Que veio o exército de Faraó atrás e Deus disse para Moisés: diga ao povo que marche. E enquanto Moisés foi marchando em direção ao Mar Vermelho, Deus foi abrindo o Mar Vermelho. Mas até chegar nesse ponto, até chegar nessa vitória, e até mesmo nós chegar bem depois, quando o povo chega na terra prometida, Deus ele conduziu o povo diante de um caminho. Deus conduziu o povo por um caminho. Havia outro caminho, havia dois caminhos, mas Deus quis escolher para o povo que ele fosse caminhado por um caminho. Essa saída, só para a gente ter uma visão geral, essa saída do povo de Israel, ela ensina para o povo algumas lições, né? Algumas lições, algumas responsabilidades importantes. Em primeiro lugar, o povo precisava seguir ao Senhor, seguir a orientação de Moisés, para que ele pudesse entrar no caminho certo que foi designado por Deus e eles pudessem ter vitória. O povo, ao sair do Egito, eles aprenderam a seguir ao Senhor. Em segundo lugar, eles aprenderam nesse deserto a confiar no Senhor, a saber que não era o trabalho do Egito que ia sustentar o povo, mas era o próprio Deus no caminho. E a terceira coisa que o povo teve que aprender em Êxodo 15 é que o povo deveria louvar e agradecer por aquilo que Deus havia feito na vida do povo. E a realidade, irmãos, é que foi necessário, foi preciso uma noite apenas para poder tirar o povo de Israel do Egito, porque nós sabemos das 10 pragas que a última foi a morte dos primogênitos. Então em uma noite o povo saiu, mas levou 40 anos para Deus tirar o Egito do coração do povo. Uma noite eles foram tirar o povo do Egito. Agora foram 40 anos, mais de 40 anos para tirar o Egito do coração do povo. É por isso, irmãos, que quando a gente entrega a vida para Cristo, ou começa aqui na igreja, a gente entra num processo de santificação. A gente começa a se arrepender dos nossos pecados, a gente começa a ser tratado por Deus, a gente começa a ser tratado pela palavra de Deus, abandonando os pecados. Para quê? Para tirar o Egito de dentro de nós. Então a pessoa parou de beber, a pessoa parou de fumar, a pessoa parou de frequentar alguns lugares, né, que são impróprios para o cristão. Ela saiu do Egito fisicamente, mas ainda na casa de Deus, né, como é um grande hospital, né, onde não é um lugar de pessoas perfeitas, né, ela vai começar a ser trabalhada e ser moldada pelo Espírito Santo de Deus. E foi isso que Deus foi fazendo ao longo do tempo com o povo. Eu tirei vocês do Egito, agora tem que tirar o Egito de vocês. Foi isso que Deus quis fazer com o povo. É a mesma coisa que Deus faz com a gente. A gente vivia na escravidão do pecado, e Deus vai tirando o pecado de nós, vai tirando a gente da escravidão, vai mostrando que a gente é livre. Jesus Cristo nos diz, se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Aí a pessoa, ela diz assim: se eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Mas na verdade essa liberdade, ela nos aponta para Cristo. Essa liberdade é uma liberdade responsável. A pessoa que confia em Jesus, ela nasce de novo, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e passa a fazer parte da família de Deus. Mas esse, na verdade, é só o começo de uma caminhada até a gente chegar na glória. Então, o povo poderia pensar assim: sair do Egito, já conquistei a minha vitória. Só está começando. Só está começando. Quando eu começo a vir para a igreja, quando eu começo a buscar a Deus mais do que antes eu buscava, é só o início de uma grande caminhada que Deus está nos conduzindo. Bem? Versículo 17, ele vai nos dizer: quando o Faraó deixou o povo ir, depois das 10 pragas, né, Deus os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Não nos levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa
e queira voltar para o Egito. Versículo 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Então, irmãos, nós perceberam que havia dois caminhos. Um caminho mais curto pelo caminho dos filisteus, da terra dos filisteus. E havia um caminho mais longo, que foi o que Deus escolheu para eles. Olha o que Deus fez. Meu povo saiu do Egito, eu preciso levar eles até Canaã. Eles vão passar pelo Mar Vermelho. Mas existe um caminho mais curto e existe um caminho mais longo que eles vão ter que rodear até chegar lá. E Deus escolheu o caminho mais longo. Irmãos, por que Deus, muitas vezes em nossas vidas, escolhe o caminho mais longo? Por que será que Deus, em algumas situações de nossas vidas, Ele parece que escolhe o caminho mais difícil? Não poderia ser tão mais fácil? Por que muitas vezes Deus fez com que o povo, e faz até hoje, com que eles, imagine, irmãos, um grande exército, aproximadamente 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Deus não poderia ter poupado a saúde, o esforço, o trabalho de ter que rodear por um caminho mais longo, ao invés de um caminho mais curto? Irmãos, muitas vezes, não é Deus que escolhe o caminho mais longo, somos nós mesmos. Às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos o Evangelho, dizendo sobre a necessidade de nós nos arrependermos, entregar a nossa vida a Cristo e nos comprometermos com Ele. Muitas vezes a pessoa diz assim: olha, mais para frente eu entrego minha vida para Jesus. Ela mesma está escolhendo para ela um caminho mais longo. Olha, deixa eu aproveitar minha vida, mais para frente, no futuro, quando eu estiver velho, aí eu entrego minha vida para Jesus. Ou seja, ele escolheu um caminho mais longo, um caminho de mais sofrimento. A pessoa precisa, por exemplo, no que diz respeito à saúde, a pessoa está fazendo um tratamento médico e ela precisa, de hora em hora, tomar um medicamento. Ela precisa tomar um remédio de pressão, por exemplo, mas ela se recusa a tomar. Eu não quero tomar remédio, não preciso ir a médico. Tem muita gente assim. Você conhece alguém assim? Eu não preciso tomar remédio, não preciso ir a médico, e a pessoa piora na sua saúde porque ela não escolheu tomar o remédio. Então ela escolhe o caminho mais difícil, o caminho mais longo, o caminho mais trabalhoso. A pessoa quer melhorar de vida, ela quer ter um salário melhor, ela quer prosperar, progredir, mas ela não se esforça, não estuda. Ela escolhe um caminho mais longo. Muitas vezes, irmãos, a gente, pelas nossas próprias atitudes, pelas nossas próprias escolhas, a gente escolhe o caminho mais difícil. Quantas pessoas da nossa família, aí você pode pensar em alguém da sua família que muitas vezes está sofrendo longe de Deus, porque se afastou de Deus, ou por algum motivo ela está sofrendo, ela conhece a verdade, conhece a palavra, ou tem algum tipo de preconceito em relação à igreja, mas sabe que é o caminho, mas ela prefere ficar no pecado, ficar longe de Deus, longe da igreja, e ela escolhe o caminho mais difícil. Ela escolhe o caminho mais difícil. Muitas vezes não é Deus que leva a gente para um caminho mais longo. Às vezes, irmãos, a gente mesmo, com as nossas próprias escolhas, nós escolhemos um caminho mais difícil. O filho pródigo, ele disse assim: pai, me dá a parte da minha herança, eu quero aproveitar a vida. Ele escolheu o caminho mais difícil, aparentemente achando que era o caminho mais fácil. Ele mesmo, nas suas próprias atitudes, ele escolheu um caminho mais longo. Muitas vezes não é Deus que dificulta as coisas, às vezes é a gente mesmo. Muitas vezes, irmãos, Deus também escolhe um caminho mais longo. Por que, irmãos, que Deus, muitas vezes para tratar a gente, muitas vezes para poder nos ensinar alguma coisa, Ele escolhe o meio mais fácil? Por exemplo, a pessoa, ao invés de ir para Jesus pelo amor, ela vai pela dor. Poderia ser uma ferramenta melhor de tratar a gente. A gente poderia ir para Jesus sem sofrer. Um caminho mais fácil, mas muitas vezes para a gente ir a Jesus, a gente tem que sofrer. Um caminho mais difícil, um caminho mais longo.
E Deus também nos conduz a um caminho às vezes mais longo, mais difícil. Em primeiro lugar, para poder provar a nossa fé, para poder exercitar a nossa fé, para fazer, irmãos, com que a gente cresça, com que a gente amadureça, para que a gente, irmãos, olhe para as dificuldades que a gente já passou, que a gente está passando, e a gente crê nesse Deus que pode resolver essa situação, que pode abrir portas, que pode responder a nossa oração. Muitas vezes Deus permite a gente passar por uma situação mais longa para que a gente possa crescer e para que Ele prove a nossa fé. A pandemia não poderia ser mais curta, mas ela está sendo longa. Eu estou achando que está sendo longa, né? A gente, na verdade, apesar dessas notícias da vacina, a gente não sabe exatamente quando que tudo vai poder voltar ao normal, né? Temos algumas previsões, mas definitivamente não. Então, irmãos, o que Deus está querendo com a humanidade, levando ela no caminho mais longo? Não poderia ser uma pandemia de 3 meses? Ela já estava fazendo 1 ano já. Então Deus, muitas vezes, Ele testa a gente, Ele prova a gente. E isso serve também, irmãos, para mostrar quem é cristão de verdade. Jesus não poderia ter passado no deserto 4 dias, por que ele teve que passar 40? Por que Jesus teve que ser testado 40 dias e 40 noites no deserto? Para que a gente, irmãos, possa sair de lá mais forte. Porque a aprovação fortalece o nosso relacionamento com Deus. Eu não sei se você conhece pessoas assim, com certeza você conhece pessoas do seu convívio, né, do nosso ambiente de trabalho, que a pessoa ela é assim, ela é instável com Deus, ela é igual a montanha-russa. Uma hora ela está bem com Deus, ela vem a EBT, ela vem em todos os cultos, ela participa, daqui a pouco ela some, nunca mais você vê ela. Ela tem altos e baixos com Deus. Aí Deus começa a tratar, Deus começa a permitir vir a dificuldade, aí a pessoa acorda, começa a orar mais, começa a buscar mais. Aí quando Deus alivia um pouquinho, ela já sai de novo daquele propósito, daquele objetivo. Então, irmãos, Deus muitas vezes nos leva a um caminho mais longo para nos manter perto. Deus muitas vezes dificulta as coisas, não para poder a gente não conseguir vencer, porque Ele sabe que a gente vai, se a gente crer nele, colocar nossa confiança nele, a gente vai vencer. Mas Deus permite que as coisas muitas vezes ficam difíceis, ou até mesmo mais difíceis, para que nos ensinar alguma coisa, para que a gente seja fortalecido na nossa fé, para que a gente cresça e amadureça, para que a gente seja testado na nossa fé, para que a gente, irmãos, de alguma forma, possa amadurecer o nosso relacionamento com Deus. Se a gente for avaliar o livro de Jó tem 42 capítulos. O livro dele todinho, do meio do livro, é só sofrimento, lamentação. Ele perdeu tudo, perdeu família, só ficou a esposa, perdeu bens, ainda perdeu a saúde. No início do livro de Jó, ele estava bem. No final do livro de Jó, ele estava melhor. Só que no meio só foi sofrimento. Por que Deus não permitiu a Jó ter um caminho mais curto? Por que o livro todo de sofrimento? Por que tanto problema ao mesmo tempo? E aí você vai ver, irmão, no final do livro de Jó, ele vai dizer: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu conheço mais o Senhor, eu tenho mais intimidade com o Senhor, eu posso dizer por experiência que Ele é o meu Deus e Ele é o meu Salvador. Eu posso dizer isso, porque eu passei por muita dificuldade, passei por um caminho mais longo, mas esse caminho foi importante para que eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje. Muitas vezes, Deus, parece que a gente, quantas vezes parece que a gente ora e parece que o problema só piora, ao invés de melhorar, piora. Deus está nos levando a um caminho mais longo, mas esse caminho tem um fim, e Ele está nos conduzindo até o final desse caminho. Amém? Deus sabia o que estava fazendo quando escolheu o caminho mais longo. Irmãos, muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus, não entendemos aquilo que Deus está planejando, o que Ele quer fazer. E o que muitas vezes eu peço, nós precisamos pedir ao Senhor, é que nos dê entendimento da vontade dEle, dos planos dEle, dos propósitos que Ele tem em nossas vidas, para que a gente possa não compreender no momento,
mas aceitar, obedecer à vontade dele. Jesus certa vez disse para os seus discípulos: o que eu faço agora vocês não entendem, mas vocês vão entender depois. Tem coisas, irmãos, que Deus faz que a gente não entende no momento. Por que Deus está agindo assim? Por que as coisas estão acontecendo? Por que essa porta se fechou? Por que veio a doença? Por que veio o desemprego? Por que essa pessoa se levantou contra mim? Deus sabe de todas as coisas. É possível que Ele feche portas e de repente abra outras, e devemos ficar alertas para isso. É possível que Deus, ao longo desse caminho longo, Ele possa fechar portas e abrir portas, mas ao longo de todo o percurso Ele estará conosco. Versículo 19, ele diz: Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. Irmãos, José é esse José que nós lemos em Gênesis capítulo 37, que sonhava aos 17 anos, que completou, Deus realizou na vida dele aos 30 anos de ser governador do Egito. É esse José que nós estamos falando. Nessa altura aqui, José já tinha falecido, e ele pediu que os ossos dele, os restos mortais dele, dentro do caixão, fosse guardado e levado para ser enterrado ali naquela redondeza onde eles estavam. Irmãos, o que isso traz de lição para cada um de nós? O que o caixão significava para as gerações de judeus? Por que tinha que levar esse caixão? Que viveram terríveis anos de escravidão no Egito. Sem dúvida, os judeus podiam olhar para o caixão de José e serem encorajados. Deus estava levando o povo para um caminho mais curto ou mais longo? Mais longo. Um caminho longo, um caminho de espera, um caminho de paciência em Deus. E José viveu isso. José sonhou aos 17 e só teve o seu sonho realizado aos 30. Caminho longo de espera, caminho longo de paciência. E ao olhar para aquele caixão, o povo pudesse se lembrar, dizer: da mesma forma como Deus foi fiel, mesmo no caminho mais longo a José, Ele vai ser fiel a nós. Essa era a ideia de carregar aquele caixão para ser enterrado naquela localidade. Ele diz assim: Deus certamente visitará vocês. E visitou em Êxodo 3 com Moisés. Quando Deus chega para Moisés: Moisés, tira a sandália, porque aqui é terra santa, eu quero livrar meu povo. Deus visitou o povo. Naquela época eles não tinham a palavra de Deus para olhar, eles não tinham essa referência. Então, os restos mortais de José no caixão eram uma lembrança de que Deus foi fiel ao seu povo. Se Deus é o mesmo no mundo, Ele vai ser fiel conosco também, mesmo no caminho mais longo. Essa era a ideia de carregar o caixão dos restos mortais de José. Irmãos, nós não precisamos mais carregar caixões. Nós já temos o testemunho daquele que morreu e ressuscitou. Jesus, através da sua palavra, nós podemos olhar para o testemunho da palavra de Deus. Nós podemos olhar para o exemplo de Jesus. Nós podemos olhar para a palavra de Deus que nos encoraja e nos dá esperança, para que a gente possa olhar para as nossas dificuldades hoje, para os nossos caminhos longos hoje, e a gente possa ter esperança que vai passar. Nós vamos vencer. Nós vamos conseguir passar por essa dificuldade, mesmo que ela pareça ser longa e não ter fim. Mesmo que ela pareça ser longa e não ter fim. Durante os anos que passou no deserto, Israel viu o caixão de José como uma lembrança de que Deus tem o seu tempo, mas Ele cumpre as suas promessas. Ao olhar para o caixão, eles iriam se lembrar da história de José, de dizer que Deus pode até mesmo, entre aspas, demorar para nos tirar do caminho longo, mas Ele está cuidando de nós e Ele vai cumprir as suas promessas. Amém? Versículo 20 ao versículo 22, ele diz: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto.
O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Irmãos, o que esses versículos querem nos dizer? Que Deus vai adiante do seu povo para mostrar o caminho. Senhor, qual decisão eu devo tomar? O Senhor vai adiante para mostrar a você o caminho. Senhor, o que eu devo fazer? O Senhor vai adiante de você. Senhor, em que porta eu devo entrar? O Senhor vai adiante de você. Ele vai adiante do seu povo de dia e de noite para conduzir ao seu povo no caminho que deve ser caminhado, no caminho em que Ele quer que a gente venha caminhar. Ele vai à frente do seu povo, Ele vai adiante. Ele vai nos dizer no versículo 20, o Senhor ia adiante deles, o Senhor está à frente de nós. Quantas vezes nós sofremos, nós falamos no domingo retrasado sobre a ansiedade. Quantas vezes nós sofremos com ansiedade, mas precisamos nos lembrar que o Senhor já está à frente, Ele vai adiante de nós. Antes de nós sofrermos, Ele já estava na frente. O Senhor ia adiante deles durante o dia, ia conduzindo eles à frente deles durante o dia, numa coluna de nuvem. Por que a nuvem? Para proteger do sol escaldante. Até nisso Deus pensou. Durante a noite, numa coluna de fogo, para iluminar e para aquecer o povo, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Irmãos, o deserto, ele tem temperaturas muito diferentes. Durante o dia, muito calor, e durante a noite, muito frio. Era por isso que Deus preparou a nuvem durante o dia para proteger do calor e a coluna de fogo à noite para esquentar o povo. Deus cuida de cada detalhe. Amém? Deus cuida de cada detalhe. Essa coluna é identificada como o anjo do Senhor que guiou a nação. O anjo, a própria presença de Jesus, que estava ali, sendo personificada naquela coluna de fogo e naquela nuvem. O Senhor ia adiante do Senhor. Para quê, irmãos? Por que Deus vai à frente durante o dia e uma coluna de fogo à noite? Para que o povo, ele diz aqui, no versículo 21, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Deus quer, irmãos, que a gente não pare na caminhada. Ele providencia todas as coisas para que a gente caminhe de dia e de noite, para que a gente busque de dia e de noite, para que a gente não pare na nossa caminhada. Ele providencia cada coisa de dia e de noite, para que a gente não pare na nossa caminhada. Versículo 21, vou repetir o 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Irmãos, Deus não se afasta de nós. Deus não se esquece de nós. Deus não nos abandona. Lá em Isaías vai dizer que o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Quem se afasta de Deus somos nós. Não é Deus que se afasta de nós. E essa certeza, irmãos, o povo pôde experimentar quando tinha a presença de Deus através da nuvem e através da coluna de fogo de dia e de noite. Era o povo que se afastava de Deus quando murmurava. Era o povo que se afastava de Deus quando queria voltar para o Egito. Mas na verdade Deus, em nenhum momento, Ele se afastou de nós. Irmãos, Deus não desiste de nós. Ele não se afastou daquele povo que Ele sabia que ia murmurar. Ele não se afastou daquele povo que Ele sabia que ia reclamar. Ele continuou de dia e de noite. E essa expressão, irmãos, de dia e de noite, ele traz a ideia: em nenhum momento eu irei te desamparar. Ele vai nos dizer, versículo 22, a coluna de nuvem nunca se afastou. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, o Espírito Santo de Deus começa a habitar em nós, na nossa vida. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E quando nós tomamos essa decisão com Cristo, nós não perdemos a nossa salvação. O Espírito Santo de Deus não se afasta de nós.
Uma vez que nós somos salvos para sempre. Efésios 4, versículo 30, vai nos dizer que nós somos selados para o dia da redenção, que é a volta de Jesus. Então, irmãos, da mesma forma como Deus não se afastou daquele povo no seu deserto, no seu momento mais difícil, onde eles não sabiam que caminho ir, onde eles não sabiam o que deveriam fazer, Deus faz assim conosco. Quem sabe Deus está falando com você nessa noite através dessa palavra. Quem sabe você não sabe qual caminho a seguir. Quem sabe você está pedindo a Deus direção. E muitas vezes a direção de Deus, irmãos, não é aquilo que aparentemente a gente acha que é melhor. Porque se eu tenho que ir daqui até a porta, eu tenho duas formas de ir: ou ir reto, ou dar a volta por aqui e chegar até lá, certo? O caminho melhor para mim é fazer o quê? Eu ir reto. É o caminho aparentemente mais perto, mais próximo. Mas o caminho mais longo é qual? Eu sair daqui, dar a volta pela igreja e ir até a porta. E foi exatamente isso que Deus fez com o povo. Não guiou o povo para aquilo que aparentemente eles achavam que era o certo deles fazerem, mas conduziu por um motivo maior o povo por um caminho mais longo, mas era um caminho mais seguro para eles. Muitas vezes Deus nos leva para um caminho mais longo, mais difícil, porque a porta é estreita, mas o caminho largo, muitas pessoas entram e vão para a perdição. Quando nós buscamos direção de Deus em relação a cada área da nossa vida, precisamos estar sensíveis à voz de Deus, porque muitas vezes a vontade de Deus é o caminho mais longo. A vontade de Deus é o caminho que a gente não quer caminhar. Muitas vezes a vontade de Deus é o caminho que mais sofrimento mesmo. Eu estava lendo uma postagem hoje que eu achei interessante. Hoje as pessoas estão colocando açúcar no Evangelho para ficar mais saboroso, mais doce, achando que seguir a Jesus não tem sofrimento nenhum. Vai ter luta, vai ter dificuldade, porque a porta é estreita. O Evangelho, não é esse Evangelho açucarado que as pessoas estão facilitando, mas é um Evangelho que nós somos sal e luz. Sal e luz. Então, muitas vezes, irmãos, quando nós oramos a Deus, pedimos a Deus direção, quando estamos numa nova etapa em nossa vida, muitas vezes Deus nos leva para um caminho mais longo. Um caminho que aparentemente para nós, a gente vai dizer assim: Senhor, poderia ser um pouco mais fácil. Senhor, será que não existe uma outra alternativa, uma outra forma de eu poder enfrentar essa situação? Pode ser que Deus responda que sim, existe um outro caminho, mas pode ser também que Deus diz: não, meu filho, não, minha filha, o caminho mais longo é o que eu quero para você. Jesus no Getsemane disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Cria uma outra forma de eu passar por essa situação. Então Jesus disse: que seja feita a tua vontade, não a minha. E essa foi a vontade de Deus. Então, irmãos, que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E também tendo a certeza de que, seja qual tipo de caminho, qual tipo de problema nós venhamos a passar, por muito tempo ou por pouco tempo, um caminho mais longo ou mais curto, Deus está conosco ao longo desse caminho, de dia e de noite, para que eu e você não paremos de caminhar, para que eu e você continuemos na caminhada até onde Ele quer que nós venhamos a chegar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Vou pedir a você para ficar de pé, para nós orarmos, encerrando o culto dessa noite. Pedindo a você que continue orando ao Senhor. Nós estamos numa fase de planejamento para as atividades do ano agora de 2021, e o Senhor possa estar nos guiando em todas as coisas. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela direção que o Senhor nos deu nesse dia. Pedimos que o Senhor nos dê sensibilidade do teu Espírito Santo, porque muitas vezes nós não queremos o caminho mais longo, mas o Senhor sabia, ó Deus, que se o povo fosse pelo caminho dos filisteus, pelo caminho mais curto, eles seriam vencidos na guerra e não chegariam à terra prometida. Nós louvamos, Pai, o Senhor, porque o Senhor é perfeito.
O Senhor escreve certo por linhas certas. Muitas vezes nós que não compreendemos os teus caminhos, que possamos estar ligados com o Senhor, que possamos buscar a tua presença, a tua face, para compreendermos a vontade do Senhor em nossas vidas. É a nossa oração, Pai. Nos guarda nessa noite, guarda nossos familiares, os enfermos, que o Senhor, Pai, esteja sustentando as nossas vidas e a tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Com a oração silenciosa, estamos encerrando o culto dessa noite.